Mônica com 3 N's no final. E hoje eu tô aqui com o Michel Olá! Arouca pra falar sobre o WandaVision. Nossa cobertura do 4º episódio de WandaVision. Um episódio mais didático, né, Michel? Nossa, esse foi, né, Miriam? Esse aí foi aquele episódio redondinho pra responder a nós, as pessoas que gostam de pirar em teorias, várias questões que a gente levantou nos 3 primeiros episódios. Com certeza. Lembrando que 2 coisas, na verdade. Esse vídeo tem spoilers, primeira coisa. E a segunda coisa é que toda segunda-feira, às 8 da noite, nós temos dobradinha de vídeos de WandaVision. Começa aqui no meu canal com estreia ao vivo. Então a gente tem a primeira exibição do vídeo com o chat ao vivo rolando. Inclusive, se você tiver aí no chat, comenta aí. Foi tudo a Wanda? Comenta aí no chat. Se não, comenta aqui nos comentários normais mesmo. E assim que acabar esse vídeo, a gente vai direto lá pro canal do Michel, pro Série Maníacos, porque lá tem o nosso vídeo de teorias. Nesse vídeo aqui a gente vai falar o geralzão do episódio, o que a gente achou, as coisas legais que foram mostradas, mas no do Michel a gente vai pirar no que pode acontecer nos próximos. Sobre o episódio 4, a primeira coisa é que o nome dele é muito interessante, porque é Interrompemos esse programa. Então, é como se fosse um plantão da Globo, sabe? Uma coisa assim, ai, temos que entrar com o noticiário aqui. Que também é uma coisa bem metalinguística, eu tô gostando muito do meta desse programa todo, né, do WandaVision. Porque é isso, né, é uma série que usa muito os recursos que a gente tá acostumado a ver na televisão. Usa os episódios de sitcom, os comerciais no meio dos episódios, e agora também tem essa interrupção pras notícias. Eu achei muito legal. Ah, é muito bom, né? E você sabe que eu me senti assistindo meio que um curta da Marvel, porque esse episódio ele já é muito mais familiar pra galera que curte o universo cinematográfico da Marvel, né? Já tem a textura, a gente vê aquela agência grandona, nós vemos um pouquinho da SWORD por dentro, e ele é um flashback, isso que eu achei legal. Então, o fato de ele ser um flashback, o fato de ele usar essa metalinguagem pra falar da série dentro da série, né, que eles estão vendo ali naquela realidade criada pela Wanda, foi muito legal, foi muito gostoso de assistir, passou voando. Com certeza, eu acho que é um episódio que é bem mais amigável pra quem gosta do universo cinematográfico da Marvel, né? E é o que a gente tem falado nos últimos vídeos, né? Paciência, pessoal, porque a série tava mostrando a que vinha ainda, né? E eu acho que agora, finalmente, tem esse episódio pra dizer, olha, você que tava aí achando que nada acontecia, calma, tem coisas acontecendo, mas a série tava se permitindo ser mais experimental, eu acho, na forma de mostrar os indícios e tudo mais. E agora, pra não ficar todo mundo super confuso, eles pegaram e foram bem didáticos, né? Uma coisa que eu acho muito legal, e acho que é importante apontar aqui, é que a gente começa mostrando a Monica Rambeau, né? Que na série ela ainda não tinha sido apresentada como Mônica. A gente fala dela desde os primeiros vídeos como Monica Rambeau, mas na série era Geraldine, né? E eu gostei tanto da cena pré-créditos com ela. Nossa, eu gostei demais. Aquilo foi muito bom, aquela sequência no hospital, mostrando a galera, né, que voltou do estalo, aquilo é muito bom porque mostra um lado caótico, um lado bagunçado de como realmente deve ter sido a hora que metade dos humanos retornam para planeta Terra, né? A gente fica imaginando o lado altruísta, poxa, que legal, todas as pessoas que eu perdi estão de volta, mas na verdade deve ter sido no mundo inteiro a gente viu ali um micro de como foi a bagunça do pós-estalo, e aquilo, com certeza, né, na verdade, foi muito parecido no mundo todo. Com certeza, e tem muito potencial dramático, assim, eu acho que foi uma das coisas mais interessantes desse episódio, e olha que foi um episódio que teve muita coisa interessante, né, porque a gente já tinha visto em Ultimato como as pessoas ficaram quando todo mundo sumiu. Eles abordaram muito isso, tinha grupos de suporte, de apoio, né, e aí a gente vê o abalo que foi para as pessoas ter os seus entes queridos, né, simplesmente deletados do mundo de uma hora pra outra, sem saber se eles iam voltar ou não, mas provavelmente achando que não. Sim. Aí agora, essa cena da Mônica é muito legal porque eles colocaram um aspecto bem dramático, que é esse, poxa, você desaparece, aí você volta e pra você não passou nenhum tempo, mas a sua mãe morreu há 3 anos e você perdeu isso, sabe? Você tinha acompanhado uma cirurgia que foi bem e aí do nada sua mãe morreu. E isso é, que nem o Michel falou, é um microcosmo. Você vai ver as outras histórias e vai estar cheio de gente que passou por situações parecidas, ou gente que casou de novo e aí agora a mulher reaparece. Como é que faz, né? Nossa, é verdade.
não, sabe, é complicado. Você tem Sim. que encaixar de novo todas aquelas pessoas que você julgava que tinham parado de existir. Então eu acho que vai ser muito legal a Marvel explorar isso um pouco mais. Eles já exploraram um pouco no segundo Homem-Aranha, mas eu achei que foi um pouquinho pouco, assim, sabe? Eu acho que podia um pouquinho mais e talvez eles explorem mais nessas séries. Eu achei isso bem legal. Inclusive, essa sequência me lembrou muito uma série que eu amo muito, que é pequenininha, quase ninguém viu, que se chama The Leftovers, da HBO, que é uma trama meio parecida, onde uma pequena porcentagem da Terra também desaparece do nada e as pessoas têm que lidar não apenas com a perda das pessoas, mas também com aquele eterno pensamento de que e se um dia essas pessoas voltarem, ou se um dia isso acontecer de novo? Então você não consegue ter paz, você não consegue superar a perda, primeiro porque não tem corpo, você não enterrou ninguém, então é um negócio que tá sempre assim no ar. Então esse lado psicológico é muito incrível de ser trabalhado na dramaturgia e no drama que a série tá trazendo. Outra coisa que eu gostei bastante também foi a gente entender a importância da mãe da Mônica, que a gente viu essa personagem lá em Capitã Marvel e no final das contas ela que meio que foi a pessoa que criou a SWORD, uma agência que agora a gente vê que é gigante, importante aí, uma subdivisão da SHIELD. E o easter eggzinho interessante, quando a Monica Rambeau chega lá pra trabalhar na SWORD, né? Primeiro que assim, né, tem o segurança racista, né? Basicamente, tipo, que acha que ela tá querendo invadir, sendo que ela tem um crachá. E, cara, as pessoas voltaram a aparecer há pouco tempo. Não é como se fosse uma coisa tão absurda assim, né? O cara tava só simplesmente sendo racista. Mas enfim, tem a imagem ali da Maria Rambeau, da mãe dela, e tem o apelido que a Maria tem, que é Photon. E isso é bem interessante porque nos quadrinhos, a Monica Rambeau, ela adquire superpoderes e um dos codinomes que ela usa é Photon. Então, temos aí uma referência aí. Pode ser que não tenha nada a ver, tipo, com o que a Mônica vai se tornar e seja só uma referência aos quadrinhos mesmo, mas a gente vai falar mais sobre isso no vídeo do Michel também, nas teorias. Outra peça do quebra-cabeça, né, que eles nos entregaram nesse episódio foi a cronologia, aonde se passa essa série, em que momento do universo cinematográfico da Marvel se passa o WandaVision, né, Miriam? Então acho que agora tá mais fácil de a gente começar até a pensar o que vem depois, o que veio depois, o que vem pra frente, né? Já dá pra gente encaixar melhor aqui. Então, pois é, a gente tinha algumas pessoas teorizando quando se passava o WandaVision, né? Se era em algum momento antes do Ultimato, com a Wanda em outra dimensão e coisas assim. Ou então, se passa muito tempo depois, ou se passa antes do Visão desaparecer, né? Agora não, a gente consegue situar bem especificamente onde tá essa série na cronologia aí da Marvel. E ela se passa, tá confirmado, é o que a gente imaginava mesmo, mas ela se passa depois de Ultimato. Depois de Guerra Infinita e depois de Ultimato. Por que a gente sabe isso, né? A gente vê a Monica Rambeau voltando, e isso é no momento em que o Hulk estala os dedos em Ultimato. Porque com isso ele traz, né, toda a vida do universo que tinha sido eliminada pelo Thanos de volta. Não foi o do Tony Stark, né? Do Tony Stark foi lá contra o Thanos depois. E aí a gente vê mencionado ali na SWORD que a Mônica voltou ao trabalho depois de 3 semanas. Então ela reapareceu, aí 3 semanas depois ela ligou lá, quero voltar a trabalhar. E ela foi a primeira ali da equipe. Na mesma reunião, ela já é mandada pra Westview pra investigar esse caso. Então, a gente tá lidando aí com realmente um intervalo de umas 3, no máximo 3 e alguns dias até ela chegar no lugar e tal, mas foi logo depois dessas 3 semanas a primeira missão dela, que foi exatamente essa. E coisas estranhas estão acontecendo em Westview, né, Mikan? Porque eu achei muito legal eles trazerem 2 personagens de outros filmes, né? Tem a Darcy, que faz parte ali do Thor, tem o Jimmy, que faz parte do Homem-Formiga, da Vespa, e eles tiveram uma conexão tão boa, porque eles são ótimos comediantes, os atores, na vida real. Eles trabalham muito com comédia. E eu me senti ali representado. Eu falei, olha, Jimmy e Darcy é Mikan e Michel aí na série, fazendo teoria no quadro, colocando print, analisando. Quando eles começam a escrever lá as perguntinhas, né? Por que um hexágono é real? Eles começam a falar, putz, isso aí é uma viagem no tempo. Eles se fazem tantas perguntas que nós estamos fazendo na vida real que eu achei maravilhoso. É verdade, poderia ser um vídeo no YouTube, né? O trabalho deles ali, né? Sim. Porque eles estão, que nem eu falei no vídeo passado que a gente fez, a gente tá que nem aqueles caras do painel de cortiça, ligando um monte de coisa, e eles têm lá o quadrinho com as coisas ligando, a lozinha. Por que tal coisa? Visão está vivo? Ele não morreu? Todas as perguntas que a gente tá se fazendo. É muito legal ver que a série, fazendo isso, ela também tá dizendo, a gente sabe que vocês, público, tem essa pergunta.
essas perguntas, na verdade, né? E a gente vai, pelo menos, reconhecer que elas existem. Se vão responder todas, a gente não sabe ainda, né? Mas provavelmente sim. É meio que um jeito de dizer, calma, gente. Essas coisas vão ser abordadas pela série. A gente tá de olho no que vocês estão com dúvida. E tem uma energia sendo emitida ali daquele campo, daquele domo que a Wanda criou, né? Sim, cara. É a CMBR em inglês, ou então RCFM em português, que é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Aí você fica, que é isso, né? Mas eles dão uma explicadinha no episódio, né? Bem rapidinho, né? O diretor até fala, eu sei, é aquela radiação que restou do Big Bang, né? Inclusive, isso soa como um nome fictício, mas realmente isso é uma parada que é tratada realmente no mundo real. Soa como um negócio que eles inventaram pra Marvel, Parece mas muito. meio que é debatido na vida real, né? E, gente, isso é muito interessante, né? Porque é da criação de mundos, né? Então, imagina. Michel até falou, será que vai ter uma conexão com os Eternos? Puts. Mas assim, tá um pouquinho cedo pra falar, eu acho, né? Se vai ter. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante isso, né? Porque quem detecta essas ondas é a Darcy. Aliás, a Darcy tava fazendo a Mikan nesse episódio, né? Cadê meu cafezinho? Ninguém levava o cafezinho dessa mulher no episódio inteirinho. Eu tava angustiado. É verdade, ninguém dá café pra ela, coitada. Tu já tomou seu cafezinho hoje? Responde aí nos comentários. Poxa. Mas, ó, uma curiosidade sobre a Darcy, inclusive, é que ela, quando aparece, ela aparece no Thor e no Thor Mundo Sombrio, né? E quando ela aparece pela primeira vez, ela é estagiária do Eric Selvig, né? O doutor ali do Thor. Mas é interessante porque ele comenta, isso é até uma piada do filme, que, tipo, ela é interessada em ciências, só que ela é formada em ciências políticas. Tipo, ela é da galera de humanas. E aí, na série, isso mudou. Ela é da astrofísica e ela é uma doutora agora. E, Virou assim, referência. eu não acho que isso é um erro da série, porque se passou bastante tempo entre Thor e o que a gente tá vendo agora em WandaVision, né? A gente teve vários anos se passando. Sem contar os anos realmente entre filmes, né? Entre as histórias dos filmes em si, a gente tem que lembrar que entre Guerra Infinita e Ultimato teve 5 anos aí. Então é tempo bastante suficiente pra ela ter perseguido uma carreira acadêmica, né? Eu acho. E ter mudado de ramo. Exato. Mas enfim, a gente falando da Darcy aqui, vamos falar das ondas, né? Ela tá detectando ali as ondas e tudo mais. E aí alguém que tá lá junto com ela comenta, ué, mas a radiação tava em níveis seguros. Tipo, isso aí é radiação? Ela... Então, a radiação tá em níveis seguros por enquanto. E isso, assim, quando fala por enquanto, pode ser que daqui a pouco não esteja, né? Porque vai que, dependendo do que acontecer lá dentro, com essa energia toda que tá lá, né? Com essa radiação diferentona toda que tá lá. Uma hora a Wanda não faz tudo aquilo explodir, ou então aquilo se espalhar pro resto do mundo. E uma coisa interessante é que junto com essa CMBR, né? Junto com essas ondas, ela também tá detectando as ondas de TV. Então é por isso que eles colocaram a TV lá pra receber o sinal. É assim que a gente consegue ver. E a série foi bem didática nisso, né? Eles usaram a mesma imagem ali dos monitores, mostrando os créditos do primeiro episódio, pra gente entender 100%, ó, então é isso. Eles detectaram ali as ondas, colocaram numa TV analógica e agora eles estão gravando tudo isso pra monitorar. Mas ainda tem o grande porquê. Por que existe essa frequência televisiva no meio ali das ondas radioativas? Porque beleza, até aceito, já faz sentido existir essas emissões de radiações, porque tem ali uma intervenção de superpoderes, existe ali uma realidade, existe um domo, uma parede e tal, então realmente a energia que tá ali faz sentido ser radioativa. Mas agora, por que tem a bendita de uma onda televisiva no meio disso tudo, Mikan? É isso que tá me deixando angustiado, eu quero saber isso. Pois é, então, e a gente ainda não tem uma resposta pra isso, a gente pode só teorizar, né? Mas realmente eu acho que deve ser uma coisa que vai ser explicada ao longo dos episódios, né? E assim, uma coisa que a gente sabe já é que as pessoas que estão lá em Westview, né, no seriado, os personagens do seriado, são pessoas de verdade, que estão interpretando papéis. Então eles começam a reconhecer, né, eles fazem reconhecimento facial a partir das imagens que eles captam, e eles veem, putz, esse cara aqui, esse Herb, é uma pessoa real, é o fulano de tal. Esse cara aqui, o Norm, é o fulano de tal. E é muito legal porque eles vão colocando fichas ali dos personagens e das pessoas também, né. Tem até um que eu peguei aqui na internet, que deram um print e ampliaram, que fala, por exemplo, de um chamado Abilash, e que aí ele expressou preocupação pelo pai e pela irmã, e que foi quando o Visão acordou ele, que o Visão liberta esse Abilash, e que logo em seguida ele vira o Norm de novo. Então, assim, eles estão meio que saindo do papel, volta e meia, sabe? Por isso que a gente vê esses lapsos deles meio que parece que retomarem a consciência que a gente comentou no episódio passado. Sim. Não, e eu achei muito legal também o fato de os próprios pessoas que estão investigando ali, o Jimmy e a Darcy, eles começam a usar termos televisivos
para se referir a essas pessoas. Eles aceitam que essas pessoas estão atuando. Então eles falam, fulano de tal foi escalado como tal. Então eles usam, foi escalado, está fazendo o papel de tal. Como se eles fossem produtores de televisão ali, tentando descobrir quem é quem no elenco da série WandaVision. Isso é bem legal, e até a gente vê que eles começam a ter um certo envolvimento com a trama que a Wanda tá criando lá, né? Tem uma hora que a Darcy tá lá, tipo, ai, gêmeos, que legal. Tipo, que reviravolta. Que também é isso, é a gente assistindo a série, sabe? Porque a gente também tá tentando descobrir o que tá acontecendo, né, por trás daquilo tudo, mas a gente também fica, nossa, ela teve gêmeos, ou então, nossa, é a relação dos dois e tudo mais. Então, eu tô amando essa pegada metalinguagem da série, isso é muito legal. Pra quem não sabe o que é metalinguagem, é quando você usa a linguagem pra falar da própria linguagem. Então, nesse caso, tá usando a linguagem televisiva pra falar da própria linguagem televisiva. TV pra falar de TV. E apesar de a gente saber que o Westview existe mesmo, parece que fora dela, as pessoas não sabem mais, né? Esse papo ali com aqueles policiais, né, que eles falam, não tem Westview, eu sou de Eastview. Ele fala o nome de uma outra cidade. E você fica, o que tá acontecendo? Eles até começam ali a conversar, né, a Mônica e o Jimmy. Será que porque nós estamos longe, nós estamos fora de algum raio aqui que isso pode ser afetado? Por que as pessoas não estão reconhecendo a existência dessa cidade que eu tô vendo? A plaquinha dali, como não existe? Então, é doido. Parece que realmente ela foi apagada da mente das pessoas relacionadas a essa cidade, né? Primeiro que todo mundo que tava dentro dela, aparentemente, tá desaparecido. E quem é conhecido dessas pessoas também esqueceu que essas pessoas existem. É quase como se fosse uma estalada do Thanos, só que também apagava a sua existência, tipo, da memória das pessoas também, sabe? Isso foi descoberto porque o Jimmy, né, ele é agente do FBI, e ele tem alguma testemunha que tá lá dentro dessa cidade no programa de proteção à testemunha. Quem será essa testemunha? Eu comecei a pirar que envolve máfia italiana, New Jersey, Sopranos, e tem máfia italiana também, um monte de historinha da Marvel. Não deve ser isso. Eu só tava pensando, mas quando falou em testemunha e o programa de proteção à testemunha, New Jersey, eu falei, olha lá, vão inventar alguma coisa, mas não deve, isso não foi dito à toa, sabe? Essa é uma informação que eles jogaram e eu acho que vai ser algo importante mais pra frente. Eu acho que sim, porque não teria porquê, assim, inventarem isso. Eu acho que poderia ser de muito mais simples pra eles acharem essa cidade. Tipo, alguém detectou uma radiação forte, sabe? Não precisava, eu estava procurando uma pessoa específica que é muito importante que está aqui dentro. E até essa pessoa importante que tá aí dentro pode ser alguém que a gente já viu no universo Marvel. Pode ser alguém que é relacionado a SHIELD ou relacionado a Hydra. A gente não sabe, né? Mas, assim, isso é só piração. E uma coisa que eu acho que é bastante importante da gente falar sobre essa investigação dos cidadãos de Westview é que a gente tem alguns que ainda não foram identificados, mas que são personagens bem importantes que já apareceram ali na trama da Wanda. Uma delas nem aparece ali no quadro por enquanto, que é a Dori, que é aquela moça loira que sangra a palma da mão dela e tudo mais. Ela nem aparece no quadro por enquanto, mas tem uma que aparece no quadro e que ainda não identificaram, que é a Agnes. Nossa bruxona querida, Agatha Harkness, eles não... A gente já identificou. Nosso trabalho de detetive aqui como espectador tá muito mais apurado. E sabe o que é interessante? No quadro, lá onde eles estão colocando a fotinha da galera, tem um baita de um buraco ali no canto esquerdo inferior, onde caberia facilmente a fotinha da Dori. Da mesma forma que tem a fotinha da Agnes sem identificação, é estranho nem ter nada da Dori, porque eles enxergam ela no episódio. Não é como se não tivesse aparecendo pra eles, não é como se fosse uma personagem que eles ainda não viram. A gente vê que eles realmente já viram a Dori ali em determinado momento, no episódio da piscina e tudo mais. E por que nem colocaram a fotinha dela no quadro ainda, sabe? É interessante isso. Sim, é muito estranho, porque a gente vê que a Wanda consegue, tipo, censurar algumas coisas que ficam na fita, né? Tipo, ao vivo eles veem, eles vão tentar rebobinar e não conseguem ver algumas coisas. Só que assim, por mais que ela tenha tentado censurar a cena da Dori quando ela tá no rádio ali e tudo mais, a Dori apareceu antes, ela faz parte da trama do episódio, então eles teriam como fazer o reconhecimento facial dela, não é que ela apagou, tipo, qualquer aparição da Dori que a gente tenha visto, né? E falando em coisas que a Wanda apagou, tem aí o nosso apicultor. Tivemos uma resposta nesse episódio, né, que o apicultor, ele originalmente não era um apicultor, ele tava com uma roupa de proteção mais tradicional, só que o Jimmy tem uma teoria sobre isso no universo que eu acho muito legal, que ele fala que às vezes as coisas podem entrar naquele domo, né, da Wanda e acabar mudando de design pra encaixar melhor
pensaram no design de produção da série, então pra encaixar na estética da série. Ele fala isso sobre o drone da Monica Rambeau, né, que ele aparece coloridinho e todo diferente, e isso também acontece com a roupa que o agente tá usando pra entrar lá, né, então, aquilo ali é meio estranhão e tal, parece um pouco o traje de um apicultor, faria mais sentido nesse universo, então muda automaticamente, isso é muito doido. Mas o que você acha que aconteceu com esse moço, Michel, que não aparece? Ele foi deletado? Será que tivemos uma morte, uma baixa aí? Porque realmente, né, pelo menos a Geraldine é expulsa, é cuspida ali do domo, mas a gente não vê o que acontece com esse agente aí da SWORD depois que rola o rewind, ela fala não, e volta. Será que ele tá desmaiado lá no bueiro? Em algum lugar? Ou será que ele sumiu, foi deletado da realidade? É o meme, me atrapalhou, eu deleto da realidade. Então, não temos como saber ainda, espero que a gente tenha essa resposta, porque coitado do moço, tadinho, né? E deixei pro final o mais tenso, que eu apelidei de Vi-Zumbi, que é a nossa visão... Zumbi. Que assustador, né? É muito louco isso, né? Como em determinado momento a Wanda olha pro Visão e ela enxerga o Visão morto, né? Como se fosse o corpo do Visão. Que talvez, na verdade, seja a forma como ela levou ele ali para aquele lugar fisicamente até mudá-lo ali na realidade que ela criou. Talvez realmente aquilo ali seja, sei lá, entre aspas, o Visão verdadeiro, né? O Visão original que está ali, que entrou no domo e depois ele viveu com a manipulação que ela fez ali da realidade. Eu acho que tem duas hipóteses principais, assim, né? A gente pode estar lidando com a ilusão da Wanda ali e tudo mais, que o Visão tá vivo e tal. E aí, como ela tava impactada com o que a Mônica falou pra ela, né? Com a Geraldine falou pra ela, naquele momento, teve um gatilho ali de trauma e ela se lembrou de quando o Visão morreu, então enxergou ele morto. É a mesma carinha que ele tem de morto do Guerra Infinita, tá? Ele fica assim, sem cor, direito e tudo mais. Então pode ser isso, mas eu acho mais provável que o Visão não está vivo. A gente tá lidando com uma personagem que é mestra das ilusões. Ela é mestra de criar deturpações da realidade. Então, podemos sim estar lidando com um Visão mortão lá e ela botou essa ilusão em volta dele. Assim como ela consegue colocar ele com o rosto humano, ela também consegue fazer um cadáverzinho lá parecer vivo. Então, é bem assustador pensar nisso, mas assim, a gente não sabe o que aconteceu com o corpo do Visão depois do Guerra Infinita, tá? Eu dei até uma pesquisada pra ver se tinham respondido em algum lugar. E a gente não sabe mesmo. A gente viu... Oi. Eu vi uma entrevista do Paul Bettany, acho que pro IMDb, falando que existia uma cena pós-crédito. Será que eu tô ficando louco? O Paul Bettany falou que existia uma cena pós-crédito no Ultimato que eles cortaram, que mostrava a Wanda saindo com o corpo do Visão de algum lugar, carregando o corpo do Visão. O Paul Bettany falou isso numa entrevista pro IMDb que eu assisti recente. Será que eu tô louco? Eu tô inventando? Tem isso sim, Miriam. Ele deu spoiler, esse homem. A sua cara tá muito boa. Michel, por que isso não tá no roteiro, Michel? Eu lembrei disso agora. Vou checar, a gente checa as informações desses vídeos, chat. Informação checadíssima aqui, realmente rolou a entrevista. Michel não teve memórias falsas implantadas pela Feiticeira Escarlate. Olha que rolou essa entrevista do Paul Bettany junto com a Lizzie Olsen mesmo, e ele falou que tinham falado pra ele mesmo que ele estaria como se fosse num necrotério mesmo, num saco de corpo e tudo mais. Então daria pra ver o corpo do Visão, mas que essa cena foi cortada e inclusive ele ficou triste porque ele queria uma parte dos lucros do filme, já que ele não tá em Ultimato, né? Ele estaria se ele estivesse na cena pós-créditos. Mas assim, não teve essa cena, então a gente não tem muito como saber se isso vai ser canônico mesmo. Mas assim, eu imagino que possa ser algo do tipo, a Wanda pode ter roubado o corpo dele, seja lá de Wakanda, que foi onde ele morreu, né? Ou não sei se trouxeram pros Vingadores, sabe? Alguma coisa assim. Pode ser alguma coisa dessas. Ela foi lá, roubou o corpo do coitado e tá reanimando esse cadáver. O que torna as cenas dele se pegando muito mais tensas e bizarras. Tudo bem que, tipo, ele é uma máquina, então não é que ele tá apodrecendo, mas mesmo assim é muito estranho. E eu acho que realmente nesse momento em que ela viu ele morto e tal, foi o momento em que ela não conseguiu manter a ilusão. Ela tava abalada e tudo mais, aí tipo, putz, falhou, deixa eu corrigir aqui rapidinho. Exatamente, foi bem isso. Ela tinha acabado de expulsar a Geraldine, ela tava reconstruindo ali a casa, e ele aparece. Então ela tava numa transição
entre a quebra daquela realidade e o conserto daquela realidade. Vamos esperar aí os próximos episódios, vamos ver o Visão tomando consciência da sua realidade, tal qual um androide de Westworld. Mas, assim, agora a gente vai teorizar pra valer no vídeo no canal do Michel. Então, ó, o link já tá aqui na descrição. Se você tá no chat ao vivo, vai ter o link fixado também. Clica lá e vamos direto pro chat ao vivo do Michel pra conversar sobre teorias sobre o quê? Nós temos a teoria da origem dos superpoderes e uma expansão na teoria da semana passada da espada de dois gumes. E tem uma outra também, que a gente ainda tá bolando, mas é uma coisa que talvez o que sai do domo e foi feito naquela realidade se mantém real, tal. Temos umas pistas aí bem boas. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. E um beijo, até a próxima. Tchau. Que é no canal do Michel, no caso. Tchau. Até.